Inscreva-se, deixe seu joinha e comentário, agradeço. Sigmund Freud. Sonhos de crianças. Senhoras e senhores, temos a impressão de que avançamos depressa demais. Recuemos um pouco. Antes de empreendermos nossa recente tentativa de superar a dificuldade da deformação do sonho mediante nossa técnica, havíamos dito a nós mesmos que melhor seria circundá-la, atendo-nos àqueles sonhos em que a deformação não se apresenta ou se mostra em grau mínimo, caso existam sonhos assim. De novo, isso representa um desvio na linha evolutiva de nosso conhecimento, uma vez que, na realidade, só notamos a existência dos sonhos livres de deformação depois de termos empregado com coerência nossa técnica interpretativa e de havermos efetuado análises completas dos sonhos deformados. Os sonhos que procuramos se acham nas crianças. Eles são curtos, claros, coerentes, fáceis de entender e inequívocos, e, no entanto, são indubitavelmente sonhos. Não creiam os senhores que todos os sonhos infantis são dessa mesma natureza. Também a deformação do sonho tem início bem no começo da infância. Já se registraram sonhos de crianças de 5 a 8 anos que traziam em si todas as características dos posteriores. Se, contudo, os senhores se limitarem ao período que vai desde o início da atividade psíquica reconhecível até o 4º ou 5º ano de vida, reunirão uma série de sonhos possuidores do caráter que se pode chamar de infantil, podendo ainda encontrar exemplos isolados desses mesmos sonhos nos anos finais da infância. Na verdade, sob certas condições, até pessoas adultas têm sonhos idênticos àqueles típicos da infância. Desses sonhos infantis podemos extrair, com grande facilidade e grau de certeza, esclarecimentos acerca da natureza do sonho, que, segundo esperamos, hão de se mostrar decisivos e de validade universal. 1. Para a compreensão desses sonhos, não é necessário realizar nenhuma análise e tampouco empregar uma técnica. Não precisamos questionar a criança que conta seu sonho. Mas é preciso acrescentar algumas informações de sua vida. Sempre deparamos com uma experiência vivida no dia anterior a nos explicar seu sonho. O sonho é a reação da vida psíquica, durante o sono, a essa experiência vivida durante o dia. Vejamos alguns exemplos, a fim de neles basear conclusões ulteriores. Um menino de 22 meses deve dar de presente de aniversário uma cesta de cerejas. Claramente, ele o faz muito a contragosto, embora tenham-lhe prometido que ele próprio ganharia algumas delas. Na manhã seguinte, ele conta seu sonho: "Man comeu todas as cerejas." Uma menina de 3 anos e 3 meses atravessa o lago pela primeira vez. Na hora de desembarcar, ela se recusa a deixar o barco e chora copiosamente. Para ela, a viagem de barco parece ter passado rápido demais. Na manhã seguinte, essa noite estive no lago. Por certo, podemos complementar, essa viagem durou mais tempo. Um garoto de 5 anos e 3 meses participa de uma excursão ao Ischertal, junto de Austadt. Tinha ouvido falar que Austadt ficava no sopé da Dachstein, montanha pela qual demonstrara grande interesse. Da casa, no Alsei, tinha uma bela vista da Dachstein, e, com o binóculo, podia-se ver lá no topo a cabana de Simone.
O menino se empenhara repetidas vezes para conseguir avistar a cabana com o binóculo, não se sabe com que resultado. A excursão começou em um clima alegre, de muita expectativa. Sempre que uma nova montanha surgia, o garoto perguntava: "Essa aí é a Dachstein?" Seu humor ia piorando à medida que recebia um não como resposta, até que se calou de vez e não quis seguir a pequena trilha até a cachoeira. Acharam que estava cansado demais, mas, na manhã seguinte, ele relatou com grande felicidade: "Essa noite, sonhei que estivemos na cabana de Simoni." Havia sido com essa expectativa, portanto, que ele tomara parte na excursão. Acerca dos detalhes, relatou apenas o que já tinha ouvido antes: "Até lá em cima, são 6 horas subindo degraus." Esses 3 sonhos bastam para nos fornecer todas as informações desejadas. 2. Vemos que esses sonhos infantis não são desprovidos de sentido, são atos psíquicos compreensíveis e plenamente válidos. Lembrem-se do que lhes disse inicialmente sobre o juízo da medicina acerca dos sonhos, a comparação com dedos não versados em música deslizando sobre as teclas do piano. Não escapará aos senhores quão radicalmente esses sonhos infantis contrariam aquela concepção. Seria, contudo, demasiado peculiar que justamente a criança seja capaz de feitos psíquicos plenos durante o sono, enquanto um adulto se contenta com reações semelhantes a espasmos. Temos, ademais, todas as razões para acreditar que a criança goza de um sono melhor e mais profundo. 3. Esses sonhos são isentos de deformação, e por isso requerem trabalho interpretativo. Aqui, os sonhos manifesto e latente coincidem. Assim, a deformação não é da essência do sonho. Suponho que isso tira um peso do coração dos senhores. Todavia, examinando-os mais de perto, admitiremos haver uma porçãozinha de deformação, certa diferença entre conteúdo onírico manifesto e pensamentos oníricos latentes também nesses sonhos. 4. O sonho infantil é a reação a uma experiência vivida durante o dia que deixou algum arrependimento, algum anseio ou um desejo não realizado. O sonho traz a realização direta, não encoberta, desse desejo. Pensem agora em nossas explicações sobre o papel dos estímulos corporais externos ou internos como perturbadores do sono e incitadores de sonhos. Chegamos a ele por meio de fatos absolutamente seguros, mas não logramos elucidar dessa maneira senão uma pequena quantidade de sonhos. Nesses sonhos infantis, nada aponta para a influência de tais estímulos somáticos, nisso não temos como nos equivocar, uma vez que os sonhos são inteiramente compreensíveis e fáceis de apreender em sua totalidade. Nem por isso, contudo, é necessário que desistamos da etiologia dos estímulos no sonho. Podemos tão somente nos perguntar por que, desde o início, nos esquecemos de que, além dos corporais, há também estímulos psíquicos perturbadores do sono. Sabemos, afinal, que devemos a tais excitações a perturbação do sono do adulto, na medida em que elas o impedem de produzir a disposição psíquica para o sono, ou seja, a retirada do interesse no mundo. Ele não quer interromper a vida, preferindo, antes, dar continuidade ao trabalho nas coisas que o ocupam, razão pela qual não adormece. Para a criança, tal estímulo psíquico perturbador do sono é o desejo não resolvido, ao qual ela lide com o sonho.
5. Daí chegamos, pelo caminho mais curto, a uma informação importante sobre a função do sonho. Como reação ao estímulo psíquico, ele precisa ter o valor de uma resolução desse estímulo, a fim de que este possa ser eliminado e o sono possa prosseguir. De que forma o sonho possibilita dinamicamente essa resolução, ainda não sabemos, mas já podemos perceber que o sonho não perturba o sono, como ele é acusado de fazer. Ele é, antes, o guardião do sono, o eliminador das perturbações ao sono. Embora acreditemos que teríamos dormido melhor se não fosse pelo sonho, estamos errados. Na realidade, sem o auxílio do sonho não teríamos nem sequer dormido. É mérito do sonho que tenhamos dormido bem. Ele não deixa de nos incomodar um pouco, da mesma forma como o guarda noturno com frequência é obrigado a fazer algum ruído enquanto dá caça aos perturbadores da paz desejosos de nos acordar com seu barulho. 6. Que um desejo seja o causador do sonho, que a realização desse desejo seja o conteúdo do sonho, é uma de suas características principais. A outra característica, igualmente constante, é que o sonho não apenas dá expressão a um pensamento, mas apresenta, sob a forma de uma experiência alucinatória, aquele desejo como realizado. Quero atravessar o lago, diz o desejo que enseja o sonho em si tem por conteúdo estou atravessando o lago. Portanto, uma diferença entre os sonhos latente e manifesto, uma deformação do pensamento onírico latente, está presente também nesses simples sonhos infantis, trata-se da transformação do pensamento em experiência vivida. Na interpretação do sonho, cumpre sobretudo desfazer essa alteração. Caso isso venha a se confirmar como uma característica das mais gerais do sonho, então o fragmento relatado anteriormente, vejo meu irmão dentro de uma caixa, não se traduz por meu irmão se restringe, e sim por eu gostaria que meu irmão se restringisse, meu irmão precisa se restringir. Das duas características gerais do sonho apresentadas aqui, a segunda tem obviamente mais chance de ser aceita sem contestação do que a primeira. Apenas mediante investigações bastante abrangentes poderemos assegurar que o causador do sonho há de ser sempre um desejo, e não uma preocupação, uma intenção ou uma recriminação. Isso, no entanto, não afetará outra característica, a de que o sonho não reproduz simplesmente esse estímulo, mas o anula, elimina, resolve, por meio de uma espécie de experiência vivida. 7. A partir dessas características do sonho, podemos retomar a comparação do sonho com o ato falho. Neste último, diferenciamos a tendência perturbadora daquela que sofreu perturbação, constituindo o ato falho um compromisso entre ambas. O sonho insere-se nesse mesmo esquema. A tendência que sofreu perturbação só pode ser a tendência a adormecer. A tendência perturbadora é substituída, nesse caso, pelo estímulo psíquico, ou, digamos, pelo desejo que demanda resolução, porque não identificamos até o momento nenhum outro estímulo psíquico perturbador. Também o sonho é resultado de um compromisso. As pessoas dormem, mas experimentam a eliminação de um desejo, satisfazem um desejo mas, ao mesmo tempo, prosseguem com o sono. Ambas as coisas são em parte realizadas e em parte abandonadas. 8. Os senhores se lembram de que,
Anteriormente, nutrimos a esperança de obter acesso à compreensão dos problemas do sonho a partir do fato de que certas construções fantasiosas e bastante transparentes para nós são chamadas de sonhos diurnos. Esses sonhos diurnos são, na verdade, realizações de desejos ambiciosos e eróticos que nos são bem conhecidos. Mas, ainda que vividamente representados, são desejos pensados, jamais vividos de forma alucinatória. Das duas características principais do sonho, os sonhos diurnos mantêm, portanto, aquela de que temos menos segurança, ao passo que a outra está ausente, porque depende do sono e não é realizável no estado de vigília. O uso da língua nos dá, pois, um sinal de que a realização do desejo é característica central do sonho. Paralelamente a isso, se a experiência vivida no sonho é apenas imaginação transformada, possibilitada pelas condições do sono, ou seja, um sonhar diurno-noturno, compreende-se de pronto que o processo de formação do sonho logra eliminar o estímulo noturno e proporcionar satisfação, uma vez que também o sonho diurno é atividade ligada à satisfação e que só cultivamos por causa dela. Além desse, outros usos da língua se manifestam na mesma direção. Conhecidos provérbios alemães dizem que o porco sonha com bolotas de carvalho e o ganso com milho, ou perguntam com que sonha a galinha, com milho. Os provérbios, portanto, descem ainda mais, indo da criança ao animal, e afirmam que o conteúdo do sonho é a satisfação de uma necessidade. Muitos usos idiomáticos parecem sugerir o mesmo, como quando se diz da beleza que ela é de sonho, ou quando afirmamos coisas como nem em sonho eu teria pensado nisso, ou nem em meus sonhos mais ousados eu teria imaginado. Nisso o uso da língua toma evidente partido. É verdade que existem também sonhos angustiantes e sonhos de conteúdo embaraçoso ou indiferente, mas estes não serviram de estímulo à língua. Embora ela reconheça a existência de sonhos ruins, o sonho em si é, para ela, apenas a doce realização de um desejo. Tampouco encontramos um provérbio que nos assegure que o porco ou o ganso sonham com a própria morte. Naturalmente, é inconcebível que o caráter de realização do desejo exibido pelo sonho não tenha sido notado pelos autores que escreveram sobre o assunto. Na verdade, muitas vezes esse caráter foi mencionado, mas a ninguém ocorreu reconhecê-lo como uma característica geral e fazer dele a pedra angular para a explicação dos sonhos. Bem podemos imaginar o que os impediu de tomar esse caminho, e falaremos sobre isso em mais detalhe. Mas vejam os senhores toda a gama de explicações que extraímos da consideração dos sonhos infantis, e quase sem esforço nenhum. Depreendemos deles a função do sonho como guardião do sono, seu surgimento a partir de duas tendências concorrentes, das quais uma permanece constante, a demanda pelo sono, ao passo que a outra almeja satisfazer um estímulo psíquico, a prova de que o sonho é um ato psíquico pleno de sentido, suas duas características principais, a realização do desejo e a vivência alucinatória. Ao descobrir tudo isso, quase podemos nos esquecer de que estávamos fazendo psicanálise. À parte a ligação estabelecida com os atos falhos, nosso trabalho não exibiu nenhum cunho especificamente psicanalítico. Qualquer psicólogo que nada saiba dos pressupostos da psicanálise poderia ter nos fornecido o mesmo esclarecimento acerca dos sonhos infantis. Porque nenhum o fez.
Se só existissem sonhos como os infantis, o problema estaria resolvido, nossa tarefa teria sido cumprida e, aliás, sem inquirir o sonhador, sem recorrer ao inconsciente e sem fazer uso da livre associação. Aí está, evidentemente, a tarefa ainda a cumprir. Repetidas vezes, já nos ocorreu de características dadas como de validade geral se confirmarem apenas em certo tipo e certa quantidade de sonhos. Para nós, trata-se, assim, de saber agora se as características gerais depreendidas dos sonhos infantis são mais duradouras, se elas valem também para sonhos não transparentes, cujo conteúdo manifesto não permite reconhecer nenhuma relação com algum desejo diurno que restou. Acreditamos que esses outros sonhos sofreram uma abrangente deformação e, por isso, não podem ser avaliados de pronto. Imaginamos também que, para o esclarecimento dessa deformação, vamos precisar da técnica psicanalítica, da qual podemos prescindir na recém-adquirida compreensão dos sonhos infantis. Existe, todavia, ainda uma classe de sonhos que não se mostram deformados e que, como os infantis, podem facilmente ser reconhecidos como realizações de desejos. São aqueles que, ao longo de toda a vida, são provocados por necessidades somáticas imperativas como a fome, a sede, a necessidade sexual, ou seja, realizações de desejos como reação a estímulos somáticos internos. Assim, anotei um sonho de uma menina de 19 meses que consistia em um cardápio do qual constava também o nome dela, Ana F., morangos, morangos silvestres, ovos mexidos, mingau, como reação a um dia de jejum motivado por um problema digestivo, problema este que fora relacionado à fruta que figura 2 vezes no sonho. Ao mesmo tempo, sua avó, cuja idade somada à da neta perfazia 70 anos, precisara jejuar um dia inteiro, em razão do transtorno de um rim flutuante, e na mesma noite sonhou que, convidada, à casa de alguém, lhe haviam servido os melhores petiscos. Observações feitas em prisioneiros obrigados a passar fome e em pessoas que sofreram privações em viagens e expedições ensinam que, sob tais condições, são constantes os sonhos em que figura a satisfação de tais necessidades. É o que, em Antarctic, 1904, Otto Nordenskjöld relata sobre a tripulação que passou o inverno com ele, volume 1, pp 336 ss. Bastante característico da direção tomada por nossos pensamentos mais íntimos eram nossos sonhos, que jamais haviam sido tão vívidos e numerosos como agora. Mesmo aqueles dentre nossos camaradas que, em geral, quase nunca sonhavam tinham agora, pela manhã, quando trocávamos nossas últimas experiências nesse mundo da fantasia, longas histórias para contar. Todas elas tratavam do mundo exterior, agora tão distante de nós, embora com frequência adaptadas à nossa situação atual. Na maior parte das vezes, nossos sonhos giravam em torno de comida e bebida. Um de nós, que se distinguia por participar de grandes almoços noturnos, ficava felicíssimo quando, de manhã, podia contar que tinha feito uma refeição de 3 pratos, outro sonhava com tabaco, com montanhas inteiras de tabaco, e outros ainda com o navio que, a toda vela, se aproximava pelo mar aberto. Menção aqui merece também um outro sonho. O carteiro vem trazer a correspondência e dá uma longa explicação sobre por que ela demorou tanto a chegar. Ele a teria entregado no endereço errado,
e somente depois de muito esforço havia conseguido reavê-la. É claro que, durante o sono, nos ocupávamos de coisas ainda mais impossíveis, mas a falta de fantasia em quase todos os sonhos, tanto os que eu próprio sonhei como aqueles que me contaram, era bastante notável. De certo, seria de grande interesse psicológico que todos esses sonhos tivessem sido anotados. Mas é fácil compreender o quanto ansiávamos pelo sono, uma vez que ele podia nos oferecer o que cada um de nós mais ardentemente desejava. Citeou ainda uma passagem extraída de Duprel, Mungo Park, perto de morrer de sede em viagem pela África, sonhava sem cessar com os vales e as pradarias abundantes em água de sua terra natal. Da mesma forma, Trenck, atormentado pela fome na fortaleza de Magdeburgo, via-se cercado de opulentas refeições, e George Beck, que participou da primeira expedição de Franklin, sonhava constante e regularmente com ricos bequeats, enquanto, em consequência de terríveis privações, aproximava-se da morte por inanição. É comum que, vítima de sede noturna, uma pessoa que tenha degustado pratos de forte tempero durante o jantar sonhe estar bebendo. No sonho, é de certo impossível resolver uma necessidade mais forte de comida ou bebida, o sonhador acorda sedento e precisa, então, tomar água de verdade. Na prática, é insignificante o que o sonho opera nesse caso, mas não menos claro é que ele surge com o propósito de preservar o sono do estímulo que compele ao despertar e à ação. Com frequência, porém, tratando-se de necessidades menos intensas, sonhos de satisfação bastam para superá-las. Também sob a influência de estímulos sexuais, o sonho proporciona satisfação, mas esta revela peculiaridades dignas de nota. Em razão de o instinto sexual ser um pouco menos dependente de seu objeto do que a fome e a sede, a satisfação nos sonhos em que a poluição pode ser real, em virtude de certas dificuldades na relação com o objeto, as quais mencionaremos mais adiante, é muito comum que essa satisfação real se vincule a um conteúdo onírico obscuro ou deformado. Como notou Otto Reck, essa peculiaridade dos sonhos que apresentam poluição os torna objetos propícios para o estudo da deformação do sonho. Nos adultos, aliás, todos os sonhos motivados por necessidade costumam conter, além da satisfação, algo que provém de fontes estimuladoras puramente psíquicas e que, para sua compreensão, demandam interpretação. De resto, não é nosso desejo afirmar que os sonhos de realização de um desejo dos adultos, moldados à semelhança dos infantis, só ocorrem como reação às necessidades imperativas já mencionadas. Conhecemos também sonhos curtos e claros dessa mesma natureza, influenciados por certas situações dominantes, os quais provêm de fontes estimuladoras indubitavelmente psíquicas. Assim é, por exemplo, com os sonhos de impaciência, quando alguém já fez os preparativos para uma viagem, uma apresentação teatral que lhe é importante, uma palestra ou uma visita e sonha, então, com a realização antecipada de sua expectativa, ou seja, na noite anterior ao evento, vê-se já em seu destino, no teatro ou em conversa com seu anfitrião. O mesmo se verifica naqueles que, com razão, são chamados sonhos de conforto, quando alguém que gostaria de prolongar o sono sonha já ter se levantado, se lavado ou já estar na escola, ao passo que, na realidade, segue dormindo,
prefere levantar-se no sonho a fazê-lo de verdade. Nesses sonhos, o desejo de dormir, que já identificamos como partícipe constante da formação do sonho, ganha clara expressão e se revela seu principal formador. A necessidade de dormir coloca-se, com toda razão, ao lado das outras grandes necessidades físicas. Quero mostrar aos senhores, mediante a reprodução de um quadro de Schwing que está na Galeria Scheck, de Munique, com que propriedade o pintor apreendeu o surgimento de um sonho a partir de uma situação vigente. Trata-se do sonho do prisioneiro, que não poderia ter por conteúdo outra coisa senão sua libertação. É muito próprio que a libertação ocorra por meio da janela, porque dela penetra o estímulo de luz que põe fim ao sono do prisioneiro. Os gnomos sobrepostos provavelmente representam as sucessivas posições que ele teria de assumir em sua escalada para alcançar a altura da janela, e, se não estou enganado, se não atribuo ao artista demasiada intencionalidade, o gnomo mais ao alto, aquele que cerra as grades fazendo, portanto, o que ele próprio gostaria de fazer, ostenta os mesmos traços faciais do prisioneiro. Em todos os sonhos, à exceção dos infantis e daqueles de tipo infantil, a deformação, como já afirmei, se interpõe em nosso caminho como um impedimento. De início, não sabemos dizer se todos eles são realização de um desejo, como supomos, de seu conteúdo manifesto não depreendemos o estímulo psíquico que lhes deu origem, e tampouco podemos provar que estão todos empenhados na abolição ou resolução desse estímulo. Precisam ser interpretados, isto é, traduzidos, é necessário desfazer a deformação, substituir seu conteúdo manifesto pelo latente, antes que possamos formar um juízo sobre se aquilo que descobrimos em relação aos sonhos infantis pode reivindicar validade para todos os sonhos. Imagem: Moritz von Schwing, O Sonho do Prisioneiro.